E a gente vai continuar em Brasília, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atendeu um pedido do governo e decidiu adiar a votação de projetos que mudam regras tributárias. Marília Ribeiro chega agora no 3 em 1 para dizer quais são esses projetos que saíram da pauta. Marília, bem-vinda, boa tarde. Oi, Nelson. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Foram 2 projetos retirados da pauta do plenário do Senado Federal nesta quarta-feira pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um que institui o Código de Defesa do Contribuinte e o que muda as regras de atuação do fisco. Segundo Rodrigo Pacheco, esses projetos devem retornar ao plenário em um momento oportuno. O Código de Defesa do Contribuinte, ele premia aquele bom pagador, enquanto pune aquele chamado devedor contumaz, como empresários que usam a inadimplência como estratégia de negócio. Já o projeto que muda as regras do fisco, ele limita aquela questão das multas a 75% do tributo devido. O relator dessas 2 propostas é o senador Efraim Filho. Segundo Efraim Filho, os textos eles já estão maduros, mas ele admitiu que essa parte da contribuição do Código de Defesa do Contribuinte ainda precisa daquelas emendas que devem ser colocadas no plenário. Mas os textos estão maduros porque eles já passaram por comissões e por discussão. Mas Rodrigo Pacheco falou que ainda não é o momento, por isso que ele fez esse adiamento, mas que esses projetos não serão esquecidos. Então, eles devem ficar para apreciação no segundo semestre, que deve acontecer logo após essa sessão que o recesso parlamentar, que inicia no dia 18 de julho, aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Nelson. Muito bem, Marília Ribeiro, direto de Brasília, trazendo detalhes agora da pauta de votação no Congresso Nacional, decisões de adiamento do presidente Rodrigo Pacheco. Obrigado, viu, Marília? Ô, Alangani, o que significa adiar estas pautas sobre regras tributárias? Veja, o grande problema do Brasil, Coba, é a insegurança jurídica, e essa insegurança jurídica, ela recai muito sobre as questões tributárias. Recentemente, a gente viu uma decisão do Supremo Tribunal Federal possibilitando a cobrança retroativa de impostos de causas que já tinham passado no trânsito em julgado, ou seja, já tinha acabado, esgotado todas as possibilidades de julgamento e aí houve uma revisão. Então, se isso não causa uma instabilidade jurídica, eu não sei mais o que causa. Então, o empresário, ele fica com muito receio, ele fala, bom, mas eu ganhei a ação, agora, inclusive com o trânsito julgado, agora eu tenho que pagar uma multa lá atrás, um tributo que não foi pago. Então, esse adiamento, eu acho que me parece correto. Por quê? Porque para se colocar uma nova regra tributária, um novo entendimento tributário, tem que ter bastante discussão. Porque não adianta colocar e depois de um tempo voltar atrás, judicializar e ser essa bagunça que é hoje. Ô Zé, e isso vem a pedido do governo. O senador Rodrigo Pacheco atendendo a um pedido de governo e aí, de alguma maneira, contrapondo a má fase na articulação ou no relacionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, principalmente depois de ter votado a urgência do PL anti-aborto. Você acha que o Rodrigo Pacheco está visando o quê, atendendo a um pedido do governo federal, José Maria Trindade? Aqui se diz o seguinte, o tal de dar uma no cravo e outra na ferradura, né? A história é que o presidente Lula entrou diretamente na articulação política e essa é a grande novidade. E a tentativa é de priorizar exatamente a pauta econômica, tirar de lado aí essas pautas de costume, onde o governo perde e perde tudo. Porque perde a votação no plenário e perde apoio no Congresso Nacional e, principalmente, perde votos. Esses assuntos polêmicos, eles são binários, ou ama ou odeia. E o governo acaba perdendo tudo, perde voto, perde apoio no Congresso e perde na votação em plenário. Essas pautas econômicas, elas são importantes para o governo no momento. E Fernando Haddad tem uma facilidade maior de negociar esses assuntos, porque ele fala com os líderes e principalmente com os presidentes da Câmara e do Senado. O presidente do Senado, Kobayashi, está naquela história ali de ficar mais ou menos, porque não sabe exatamente o que é que vai acontecer com ele na política. O mandato dele de presidente do Senado acaba em fevereiro e ele será candidato lá em 2026,
ninguém sabe exatamente a quê. A ideia dele é o governo de Minas. Ele quer, precisa e é dependente do apoio do PT. Quero saber a sua avaliação também, Gustavo Segré. Pautas tributárias sendo adiadas. Por enquanto, não se discute estes projetos lá no Senado Federal. E esse é um problema para mim. Tem que discutir, tem que resolver. Hoje de manhã teve uma reunião com empresários, investidores do exterior que querem colocar uma fábrica no interior de São Paulo. Uma das questões que eles perguntaram é sobre a segurança jurídica, porque, lógico, uma pessoa que vem investir dinheiro sabe, lê, se informa, pergunta. E aí, na minha fala, falou, olha, tem segurança até determinado ponto. Tomei o mesmo exemplo que mencionou Alan Gani. A Corte Suprema resolveu que, se mudar o entendimento da própria Corte Suprema, tributos que estão pacificados podem ser cobrados. Aí ele fez uma pausa e falou, e como que a gente vai investir nesse cenário? Não tem como investir nesse cenário. Olha como... E era uma fábrica pequena, não era bilhões de dólares. Não, era importante, assim. Tinha milhões de reais no envolvimento dessa planta, mas não é uma questão mirabulosa. E era geração de emprego. Essa problemática de falta de segurança, nesse caso tributária, afasta investidor. E quando você afasta investidor, gera desemprego. Ou evita que tenha aquilo emprego. Que eu falo sempre, né? Não tem mais nada mais covarde do que o capital, né? É um medinho ali e sai correndo, porque perder uma história assim é perder uma vida, às vezes investimentos de família. Quer concluir, Segré? O problema é que quando você faz um investimento e por algum motivo mudou, você tem uma preparação de orçamento, investimento, encargas sociais, tributos, e aí você define qual será a sua taxa de retorno. Essa insegurança jurídica evita que a taxa de retorno esteja garantida. Por quê? Você previa que ia ganhar determinado valor sobre seu capital investido e por alguma coisa mudou. E o problema não é que mudou durante, pode mudar depois. Você já produziu, vendeu, recebeu, pagou, distribuiu, e aí vem uma paulada dizendo, não, lembra que aquela era assim? Agora não é mais assim. Mas como? Se tinha trânsito ao julgado. Mesmo assim, a mesma Corte Suprema que definiu uma coisa, agora mudou o seu entendimento. Então, isso que você tinha pacificado, não está mais pacificado. Esse é um problema muito sério. Lamento que nem o Supremo, nem o Legislativo entendam a importância que tem definir pautas que devam ser respeitadas no tempo, porque isso afasta investidores. O Piperno, o Segré e o Zé, tanto o Alan também, falaram sobre uma questão interessante aí, sobre a falta de segurança jurídica a respeito, principalmente das questões tributárias. Mas há também uma falta de segurança política também, para além da insegurança jurídica, né? Porque nesses exemplos que trouxe o Segré aqui, por exemplo, dessa conversa que teve hoje pela manhã, como é que fica o investidor? Ele não sabe se um projeto de lei vai adiante ou vai ser arquivado, ele não sabe se a lei tributária muda hoje, amanhã ou ano que vem, ele não sabe se ele pode colocar dinheiro em território brasileiro, gerar emprego, e amanhã isso vai gerar a ele um custo maior do que ele calculou. Você acha que esse tamanho de insegurança jurídica e política não afasta investimentos, não afasta geração de riqueza, de renda, de emprego principalmente? Fábio Piperno. No mês de março, de abril, não sei, o Brasil teve um fluxo de investimentos muito grande. Eu acho que provavelmente eles já visualizam o mercado brasileiro traçando o pior desses cenários, ou seja, mais alto, alíquotas mais altas, ou seja, uma margem menor para eles. Esse projeto especificamente, eu acho que ele tem que ser muito bem detalhado, sim, porque é uma matéria sensível e dá nisso que o Segré acabou de falar. Muitas mudanças, insegurança e tal. Então, é muito importante que se discuta bem até para estabelecer, né, limites muito sólidos em relação a isso. Agora, eu tenho uma outra suspeita, Nelson, que houve esse recuo, foi dado esse prazo maior para esses debates, porque eu acho que tanto o Senado quanto o governo querem antes definir a questão das desonerações. Essa tem um prazo. E certamente esse negócio de privilegiar o bom pagador e penalizar mais o devedor quanto mais tem a ver com a questão das desonerações também. Faz sentido, Gani?
Faz sentido. Eu acho que a prioridade para o governo, concordo com o Piperno agora, é a desoneração da folha, ou seja, achar medidas arrecadatórias para compensar, pelo menos por hora no ano de 2024, a perda de arrecadação. O governo inicialmente falava em 26 bilhões, agora fala em 17 bilhões. Em outro ponto aí que o Piperno toca, e eu concordo, há uma cultura pró-devedor no Brasil, e principalmente para os grandes devedores. E isso premia a inadimplência, a ineficiência. Ao premiar a inadimplência e a ineficiência, ser pró-devedor, isso vai para preço, não precisa nem de lei, isso vai para preço. Qual é o preço? Taxa de juros. Taxas de juros elevadas, em grande parte porque há essa cultura pró-devedor e não pró-credor aqui no Brasil. Mas o voto de qualidade do CARF, que a gente discutiu tanto no ano passado, não é pró-devedor, né? É pró-fisco. E aí? Aí é uma outra questão, né? Porque também, de um lado, existe essa cultura pró-devedor, mas, por outro lado, Koba, existe também uma alta carga tributária aqui no Brasil. O empresário tem que lidar, além da complexidade tributária, com muitos impostos. Então, muitas vezes também ele se torna inadimplente porque ele é sufocado por impostos. Eu acho que tem que atacar os dois problemas, diminuir essa cultura da inadimplência, ter uma cultura mais que premie o credor e a pessoa que é adimplente, e também diminuir os impostos aqui no Brasil. Agora, para diminuir imposto, tem que enxugar a máquina pública. Gustavo Segré. Sim, eu queria um comentário sobre o que você mencionou. O CARF é uma instância administrativa e, se for pró-contribuinte, terminou aí. A Receita Federal não faz uma aplicação jurídica dessa situação. Se for contrário ao contribuinte, o contribuinte tem ainda a possibilidade de uma defesa, um questionamento judicial. Então, isso pode evitar que alguém não queira ir na instância judicial perdendo no CARF. Mas isso não quer dizer que a Receita Federal, no caso representada no CARF, dá um parecer contra o contribuinte e terminou e o contribuinte tem que pagar. Então, isso explica um pouco porque essa nova verificação do CARF em relação ao voto que, a partir do governo Lula, foi preponderante e, na maioria, pró-fisco. E que ajuda a arrecadar para alcançar a meta, né, Gustavo Segré?